Existe uma escada proibida, um esqueleto de madeira e mistério que se enroscava no coração da velha mansão, guardando segredos mais antigos que a própria família. Ana, uma jovem de olhos curiosos e alma inquieta, sentia-se atraída por ela como uma mariposa pela chama. A perda recente de sua mãe, um vazio que nenhuma palavra conseguia preencher, impulsionava-a a desvendar o passado nebuloso que parecia envolver cada canto daquela casa. Ela buscava não apenas respostas, mas um elo, uma conexão com a mulher que a havia deixado cedo demais. A mansão antiga, com suas paredes descascadas e janelas veladas por teias de aranha, era um labirinto de sombras e memórias. O ar ali era pesado, impregnado de cheiro de mofo e velhice, e a escada proibida era o seu epicentro. Envolta em lendas sussurradas por gerações, ela se erguia, imponente e silenciosa, um monumento ao desconhecido. A proibição era imposta com uma rigidez quase dolorosa pela avó de Ana, Clara. Uma mulher de semblante austero e olhos de tempestade, Clara agia como se a escada fosse a porta para um abismo, um lugar de onde nada de bom poderia vir. Seu medo era palpável. Um manto pesado que sufocava qualquer questionamento. Ana notava os primeiros sinais do mistério muito antes de se atrever a desafiar a autoridade da avó. Sons estranhos ecoavam do andar superior nos silêncios da noite. Rangidos que não pareciam vir da madeira velha, mas de algo mais, algo que se movia. Objetos mudavam de lugar, pequenos detalhes que apenas a observação aguda de Ana percebia. Um bibelô ligeiramente deslocado, um livro aberto em uma página diferente. Sombras dançavam nas periferias de sua visão, figuras fugazes que desapareciam ao menor piscar de olhos. Seria a casa viva ou sua própria mente, perturbada pela dor, pregando-lhe peças? Um dia, enquanto arrumava o sótão empoeirado, Ana fez uma descoberta que mudaria tudo. Escondido sob uma pilha de tecidos esquecidos, encontrou um diário antigo, com a capa desbotada e as páginas amareladas. Era de sua mãe. O coração de Ana deu um salto, uma mistura de alegria e apreensão. Ali, entre as memórias de uma vida perdida, talvez estivessem as chaves para os segredos da casa. Ela o abriu com mãos trêmulas, folheando as páginas que pareciam sussurrar histórias. Os relatos iniciais eram fragmentados, enigmáticos, mas uma palavra se repetia: a escada. A mãe de Ana escrevera sobre algo escondido, lá em cima, uma verdade que a atormentava, uma sombra que a perseguia. A curiosidade de Ana, antes um pequeno fogo, agora ardia incontrolável. Clara, com sua sensibilidade aguçada pela dor do passado, percebeu a mudança na neta. Seus olhos, antes rígidos, agora carregavam um desespero profundo enquanto redobrava as proibições, suas advertências tornando-se mais severas, quase súplicas. Não vá lá, Ana. Por favor, não vá. Uma tarde, impulsionada pelo diário, Ana tentou se aproximar da escada, seus dedos quase tocando o corrimão gelado. Mas um evento inesperado a impediu. Um vaso de flores, que estava firmemente na cômoda ao lado, espatifou-se no chão com um estrondo ensurdecedor, os cacos espalhando-se como um aviso. Foi um acidente ou algo mais? Na pequena cidade, a lenda da escada era antiga, contada em sussurros nas noites de inverno. Falava-se de uma tragédia familiar que se desenrolara ali, um segredo sombrio ligado aos degraus proibidos. Clara, em um momento de fraqueza, revelou a Ana que a escada trouxe dor no passado, uma dor que ela tentava evitar que se repetisse. Mas os detalhes, a essência da tragédia, permaneciam ocultos. Ana sentia a traição, a sensação de que informações cruciais estavam sendo escondidas dela, especialmente pela avó que tanto amava. O confronto era inevitável. "O que há na escada, vovó?" perguntou Ana. O diário da mãe apertado contra o peito.
E o que a mamãe escondia lá em cima? A avó, no entanto, fechou-se ainda mais, seu rosto se tornando uma máscara impenetrável de dor e silêncio. A negação era uma barreira, mas Ana, impulsionada pela perda da mãe e pela necessidade ardente de respostas, fez sua decisão. Ela quebraria a proibição. Ana sabia que não havia mais volta. A imagem do diário da mãe, as palavras enigmáticas e o silêncio obstinado de sua avó Clara, tudo a impulsionava para a frente. A noite chegou, trazendo consigo uma escuridão densa que parecia amplificar cada som da velha casa. O relógio da sala badalou à meia-noite, um som grave que ecoou pelos corredores, marcando o início de sua jornada rumo ao desconhecido. Com o coração martelando no peito, uma mistura de medo e determinação, Ana se dirigiu à escada proibida. Cada degrau rangeu sob seus pés, um lamento antigo que parecia protestar contra sua audácia. A madeira, fria e polida pelo tempo, contava histórias silenciosas de gerações que haviam subido e descido, ou que, como ela, haviam desafiado o interdito. A escuridão era quase total. Apenas a fraca luz da lua, filtrada pelas janelas empoeiradas do patamar, guiava seus passos. A tensão era palpável, cada músculo de seu corpo reagindo ao suspense. Ela esperava que a avó surgisse a qualquer momento, uma sombra severa a repreendê-la, mas a casa permanecia em silêncio, um silêncio carregado de expectativa. No topo da escada, não havia um corredor ou outros quartos à vista, como ela imaginara. Em vez disso, uma parede lisa e sem adornos a aguardava. Com as mãos trêmulas, Ana tateou a superfície, sentindo a textura áspera da madeira. Seus dedos encontraram uma pequena reentrância, quase imperceptível. Com um empurrão hesitante, uma seção da parede cedeu, revelando uma passagem estreita para um quarto empoeirado e esquecido. O ar ali era denso, pesado com o cheiro de mofo e memórias. O quarto era pequeno, iluminado apenas pela fresta de luz que vinha da escada. Era um santuário intacto, um relicário do passado. Ali, Ana encontrou evidências da vida de sua mãe antes de sua própria existência. Brinquedos de infância jaziam em um canto. Um urso de pelúcia com um olho faltando, uma boneca de porcelana com o vestido desbotado. Havia cartas empilhadas ordenadamente em uma caixa de madeira, desenhos de paisagens e rostos, alguns com a caligrafia infantil de sua mãe. Ana pegou um dos desenhos, seus olhos marejados ao reconhecer o estilo. Entre os objetos, escondida sob uma pilha de livros antigos, ela encontrou o que buscava ou temia encontrar. Uma carta. Não era do diário, mas uma folha de papel dobrada, amarelada pelo tempo, com a caligrafia elegante de sua mãe. A data indicava que fora escrita pouco antes de seu falecimento. Com as mãos tremendo, Ana desdobrou-a. As palavras dançavam em sua visão, mas o impacto do conteúdo foi instantâneo, um golpe que a fez ofegar. A carta revelava uma verdade devastadora. Sua mãe havia sido traída, não por um estranho, mas por um membro da própria família. O pai de Ana, seu próprio pai, havia manipulado os negócios da família, desviando uma parte considerável da herança que pertencia à sua mãe. A carta detalhava como ele, movido pela ganância e pela ambição desmedida, forjara documentos, enganara sua esposa e a deixara em uma situação financeira precária, tudo isso enquanto mantinha uma fachada de marido amoroso e pai dedicado. A escada, sua mãe escrevia, era seu único refúgio, e aquele quarto seu santuário secreto, onde ela guardava a verdade, temendo as consequências de revelá-la. O choque inicial deu lugar a uma onda avassaladora de raiva e tristeza. O amor que Ana sentia por sua família, a imagem idealizada de seu pai, tudo ruiu em um instante. A dor da perda de sua mãe se intensificou, misturando-se à amargura da traição. Ela agarrou a carta, apertando-a contra o peito, as lágrimas escorrendo livremente. Ana desceu a escada, não mais como uma intrusa,
mas como uma guardiã de uma verdade dolorosa. Ela encontrou Clara sentada na sala de estar, à luz de um abajur revelando as rugas profundas em seu rosto. Não houve necessidade de palavras. O olhar de Ana, a carta em suas mãos, disseram tudo. Você sabia, não é, vovó? Ana sussurrou, a voz embargada. Clara fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por sua face envelhecida. Ela confessou, sua voz fraca, que sim, sabia. Seu silêncio fora motivado por um desejo desesperado de proteger Ana da dor, de manter a família unida, mesmo que fosse sobre uma base de mentiras. O pai de Ana a havia coagido, aterrorizado com a possibilidade de sua reputação ser arruinada. Clara, na sua tentativa de proteger, tornou-se cúmplice do segredo, uma guardiã da dor. Mas agora, com a carta nas mãos de Ana, a verdade não podia mais ser contida. A dor era imensa, mas no fundo da alma de Ana, uma força crescente começou a brotar. Ela não podia mais viver com a mentira. Sua mãe merecia justiça, e ela seria o instrumento dessa justiça. Não importava as consequências. Ana faria o que fosse preciso para revelar a verdade. A escada proibida havia revelado seu segredo, e agora Ana estava pronta para revelar o seu. A verdade, uma vez libertada, possuía o poder tanto de destruir quanto de reconstruir. E Ana sentia essa dualidade em cada fibra de seu ser. A decisão de confrontar seu pai não foi impulsiva, mas amadurecida em noites de insônia, onde a imagem de sua mãe, sorrindo e depois traída, se alternava. Ela elaborou um plano, meticuloso e frio, como nunca imaginou ser capaz. Não seria um confronto privado, mas público, onde a carta de sua mãe serviria como um grito inegável de justiça. Clara, a avó, que antes se encolhia na sombra do segredo, emergiu com uma força recém-descoberta. Seu arrependimento era palpável, e seu desejo de redenção a impulsionava a ajudar Ana. Ela ofereceu não apenas apoio emocional, mas informações cruciais sobre os negócios da família, detalhes que a mãe de Ana havia confiado a ela antes de sua morte e que Clara, por medo, havia guardado. Ele sempre foi ambicioso, Ana, sussurrou Clara com a voz embargada. Mas nunca pensei que chegaria a tanto. O palco para o confronto final foi o jantar anual de aniversário de seu pai, uma reunião familiar tradicional que ele usava para exibir sua prosperidade e controle. Ana esperou o momento oportuno, quando todos os olhos estivessem voltados para a figura imponente de seu pai, brindando a sua saúde e sucesso. Com a carta da mãe em mãos, ela se levantou, a voz firme apesar do tremor interior. Os murmúrios cessaram, e todos os olhares se voltaram para ela. Tenho algo a compartilhar com todos vocês, começou Ana, sua voz ecoando na sala. Ela leu a carta, cada palavra de sua mãe, cada detalhe da traição. O choque na sala era quase tangível. O rosto de seu pai, antes sorridente e jovial, empalideceu, uma máscara de negação e fúria lentamente se formando. Ele tentou interrompê-la, desqualificar as palavras de sua mãe como delírios, mas Ana não cedeu. A cada frase, a verdade se solidificava, inegável. A negação inicial de seu pai deu lugar a um desespero patético. Ele tentou manipular, ameaçar, mas as provas e o testemunho silencioso da carta eram avassaladores. A família, antes unida pela fachada de perfeição, dividiu-se. Alguns se levantaram em apoio a Ana, outros, chocados, permaneceram em silêncio, enquanto uma minoria tentava defender o pai ou simplesmente escapar da situação desconfortável. O apoio mais inesperado veio de seu tio, irmão de sua mãe, que sempre desconfiara do pai de Ana, mas nunca tivera provas. Ele se aproximou de Ana, os olhos marejados, e a abraçou. Sua mãe ficaria orgulhosa, Ana, disse ele, sua voz rouca. Clara, por sua vez, fez um pedido público de desculpas,
assumindo sua parcela de culpa no silêncio e reafirmando seu amor incondicional por Ana. Ela não estava mais se escondendo. As consequências foram imediatas e profundas. O pai de Ana enfrentou não apenas a ruína social, mas também ações legais movidas pelo tio e outros membros da família que ele havia enganado. A justiça, lenta, mas implacável, começou a se desenrolar. Ana sentiu uma satisfação agridoce. Não era sobre vingança pura, mas sobre a honra de sua mãe restaurada, a verdade finalmente vindo à tona. A família, embora abalada, começou um doloroso processo de reconstrução. Ana percebeu que, apesar da dor imensa que a verdade trouxera, ela também havia fortalecido laços genuínos e exposto aqueles que não valiam a pena. Ela finalmente conseguiu processar a perda de sua mãe, não mais como uma vítima de um destino cruel, mas como uma heroína cuja história, embora trágica, trouxe justiça e clareza. O sacrifício de sua mãe não fora em vão. A casa, antes um labirinto de segredos e sombras, respirava um ar de renovação. A escada proibida, que um dia fora o epicentro de um mistério doloroso, perdeu seu ar sombrio. Tornou-se um símbolo de coragem, um lembrete de que a verdade, por mais difícil que seja, é o caminho para a liberdade. Ana, mais forte, mais resiliente, olhou para o horizonte, pronta para construir um futuro baseado na honestidade, honrando o legado de sua mãe. A proibição havia sido quebrada e, com ela, um novo começo florescia.